Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 831 do STJ e é um repetitivo, então isso é muito importante. A matéria é direito penal e processual penal e, em linhas gerais, vamos falar do acordo de não persecução penal. O ponto aqui é a retroatividade da aplicação da lei que trouxe o ANPP, a lei de 2019, né? Como que fica para os processos que ainda estavam em trâmite. E esse repetitivo trouxe uma modificação de entendimento do STJ, isso é muito importante. Então vamos lá, quais são as quatro teses aqui fixadas no repetitivo? Primeira coisa aqui é o seguinte: o acordo de não persecução penal, ele constitui um negócio jurídico processual penal. Beleza. Ele é instituído por norma que possui natureza processual no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal. E de outro lado, tem natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo. E isso está lá no parágrafo 3º do artigo 28A CPP, né? Depois da lei 13.964 de 2019. Outro ponto importante de tese, o número 2 aqui, fala o seguinte: ó, diante dessa natureza híbrida da norma, a ela deve ser aplicado o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica, inclusive com previsão constitucional, lá no artigo 5º, pelo que é cabível a celebração de acordo de não persecução em caso de processo em andamento quando da entrada em vigor da lei, mesmo se ausente a confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nos processos penais em andamento em 18 de nove de 2024, que é a data do julgamento do HC 185-913, que foi julgado pelo plenário do Supremo. Então, nessa data, nos processos penais em andamento, nos quais seria, em tese, cabível o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público, ou não houve justificativa idônea do Ministério Público para não oferecer o acordo, o Ministério Público, agindo de ofício, ou a pedido da defesa, ou mediante provocação do magistrado, do juiz, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto. Então aqui, qual é a situação? São três formas de dar início aí a essa a aplicação do acordo de não persecução para os processos que estavam em andamento. O MP pode fazer isso de ofício, a defesa pode fazer o pedido ou o pedido para o Ministério Público e o juiz pode provocar o Ministério Público. E aí o promotor vai ter que manifestar motivadamente sobre o cabimento ou não. Então não é um mero conveniência e oportunidade do Ministério Público, não é. Só que não é também um direito subjetivo do réu, cuidado com isso. O que se exige é que, caso o Ministério Público entenda que não há possibilidade, não tem cabimento a NPP, ele tem que falar assim, ó, não vou aplicar porque não é suficiente para não preencher os requisitos e eu não vou, acho que não é cabível. E dar a fundamentação legal, uma fundamentação jurídica para não oferecer o ANPP. Isso aí está no terceiro ponto, né, que está aqui. E agora vamos para o quarto ponto, que fala o seguinte: nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18 de nove de 2024, estamos falando do julgamento daquele habeas corpus lá no Supremo, será admissível celebração do acordo de não persecução antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo no curso da ação penal, se for o caso. Aqui, pessoal, é o mesmo raciocínio que a gente tem no caso de suspensão condicional do processo e transação penal por desclassificação do crime. Vamos supor que há aí uma
procedência parcial dos pedidos e faz com que a situação passe a configurar uma hipótese de oferecimento do ANPP, e aí já vai estar no meio do processo e nada impede a proposição do ANPP pelo Ministério Público. Né? Então, nas informações do inteiro teor, com o seguinte, a Lei 13.964 de 2019, né, que ela veio no dia 24 de dezembro, quase virando ano, com vigência superveniente a partir de 23/1 de 2020, conhecida como pacote anticrime, inseriu no CPP o artigo 28A, que disciplina o instrumento de política criminal denominado Acordo de Não Persecução Penal, a sigla ANPP. Sobre o tema, a terceira sessão da Corte vinha consagrando o entendimento de que o ANPP corresponde a um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com o seu defensor, como alternativa à propositura da ação penal, para não ter ação penal, e para certos crimes, mediante o cumprimento de algumas condições e desde que preenchidos os requisitos legais. Ademais, a jurisprudência do STJ assentou-se no sentido de que o acordo de não persecução se aplica a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964 de 2019, desde que não recebida a denúncia. O caráter predominantemente processual do artigo 28A do CPP e a razão de ser do Instituto da ANPP conduzem a se sustentar que sua retroatividade, diversamente do que ocorre com as normas híbridas, com prevalente conteúdo material, deve ser limitada à fase pré-processual da persecução penal, persecutio criminis. Isso aqui era o entendimento que vinha vigorando no STJ, assentado lá pela jurisprudência da Corte antes dessa mudança aqui. E aí continua a fundamentação do julgado. Ressalvava-se, né, nesse posicionamento, ressalvava-se a possibilidade de aplicação do ANPP após o oferecimento da denúncia em caso de superveniente alteração do enquadramento jurídico da conduta imputada ao réu, que redundem no preenchimento dos requisitos objetivos de prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima em abstrato inferior a 4 anos, que são os requisitos legais. E na mesma linha de entendimento, a primeira turma do Supremo, ao julgar um habeas corpus, data do julgamento aqui foi 2020, 18/9 de 2020, externou a impossibilidade de fazer-se incidir o ANPP quando já existente condenação, conquanto ela ainda esteja suscetível de impugnação. Na ocasião, o ilustre relator do Supremo manifestou seu entendimento no sentido de que a Lei 13.964, no ponto em que instituiu o ANPP, pode ser considerada lei penal de natureza híbrida por 2 motivos. Pois, primeira coisa, tem natureza processual por estabelecer a possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal. E, segundo ponto, tem natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo, parágrafo 3º do artigo 28A do CPP. Relembrou ainda que, diante de leis penais híbridas, a conformação entre os postulados da retroatividade penal mais benéfica ao réu, prevista lá na Constituição e também no Código Penal, e da aplicação imediata da lei processual penal segundo o postulado do Tempus Regit Actum, artigo 2º do CPP, será realizada pelo intérprete da norma legal, caso não tenha sido efetuada expressamente pelo legislador. E, com base nessas premissas, firmou a convicção de que o texto do artigo 28A do CPP evidenciava que a composição ali prevista se esgotava na fase anterior ao recebimento da denúncia. Não apenas porque o dispositivo refere-se ao investigado e não ao réu, ele fala investigado, ele não fala réu, ou ainda porque aciona o juiz das garantias, que não atua na instrução processual, mas, sobretudo, porque a consequência do descumprimento ou da não homologação é especificamente inaugurar a fase
de oferta e de recebimento da denúncia. Então, nessa toada, salientou que a finalidade do acordo é evitar que se inicie o processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia. Contudo, aí, nós temos a modificação, contudo, recentemente, em 18 de nove de 2024, o Supremo, o plenário do Supremo, finalizou o julgamento do habeas corpus 185/913 do Distrito, no qual, por maioria de votos, assentou a possibilidade de aplicação retroativa do artigo 28A do CPP aos casos em que ainda não haja trânsito em julgado da sentença condenatória. No referido julgamento, prevaleceu a compreensão externada por Gilmar Mendes, assim como pela segunda turma do Supremo, no sentido de que, muito embora o ANPP corresponda a um negócio jurídico processual penal, ele tem um impacto direto em relação ao poder punitivo estatal, na medida em que sua celebração implica a interdição da própria persecução penal. Nessa linha, o Instituto também se reveste de conteúdo de direito material, no que tange às suas consequências, que dizem respeito à dicotomia lícito-ilícito, imediatamente ligada à dicotomia punível-não punível, pelo que se caracteriza como norma processual de conteúdo material. Assim, por se tratar de lei processual de conteúdo material, a ela deve ser aplicada a regra intertemporal do direito penal material prevista na Constituição, que autoriza a incidência retroativa do benefício aos processos ainda em andamento, pois se trata de medida despenalizadora mais benéfica. Portanto, diante desse novo panorama, deve ser alterada a atual compreensão do STJ sobre o tema para alinhar-se ao entendimento da maioria do plenário do Supremo sobre a possibilidade de aplicação retroativa do 28A CPP. E foram esses os fundamentos para a fixação das teses que nós vimos no começo desse vídeo. Pessoal, ficou extenso, mas é muito importante ter a noção dessa discussão porque ela demorou para afirmar essa posição. Estava em dúvida ainda, é norma processual com natureza material também. Então, esse julgado veio explicar essa diferença entre essas duas normas e estabelecer a possibilidade de aplicação retroativa, porque estamos falando de extinção da punibilidade também. Então, isso é direito penal material. Ok? Bom, muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência em nos ouvir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.